eu não acho exatamente que o politicamente correto é algo terrível, horroroso. É a gente aprendendo que existem outras pessoas que não tinham voz e agora têm. Se você quiser ignorar essa voz e fazer piadas antigas, faça. Se você quiser ouvir essa voz, ouça, eu tento ouvir. E olha aí, hoje a homenagem é pro Jefferson. Cadê ele? Ei, Jefinho. Ô, meu barrigudinho. Moção da Daiane. Porra é essa, meu? E aí, galera do Cinepop, estou aqui com o Marcelo Adnet. Marcelo, eu sou um grande fã seu. Obrigado, querido, que bom. Eu dou muita risada. Sempre que você imita alguém ali, todas as suas séries e filmes eu tô assistindo. E eu assisti Nas Ondas da Fé e eu confesso que eu dei muita risada. Eu queria que você contasse um pouco, pessoal do Cinepop, sobre a história do filme. O filme Nas Ondas da Fé é a trajetória de um rapaz jovem e muito simples, ele poderia ser qualquer um de nós. E ele quer agarrar qualquer chance, que ele precisa ter um salário, ele precisa ter um emprego, ele precisa se estabelecer na vida. E essa é a história de todos os brasileiros, né? E a gente realmente abraça as chances que aparecem. E ele acaba tendo uma chance numa rádio evangélica. E a partir dali ele começa a perceber a vocação imensa que ele tem para ser um pastor de sucesso, para comunicar com as pessoas, para dar para as pessoas uma mensagem de esperança, mas principalmente para ele. E aí essa aventura, que começa como uma aventura profissional, vocacional, leva ele para um lugar totalmente inimaginado, louco, e ao mesmo tempo a história do filme é muito atual. Eu acho que tem uma mensagem muito importante ali, que é: todos nós somos feitos de vazio, né? Aqui no Brasil, a gente somos 215 milhões, ter oportunidade para todo mundo é muito difícil. Todos nós somos preenchidos pelo vazio e a gente precisa ocupar esse espaço com alguma coisa. Isso é a vida, é aquilo que a gente faz para dar um significado à nossa existência. Então, o Nas Ondas da Fé mostra o Rickson, daquele cara suburbano, talentoso, buscando um espaço, até o final do filme, quando ele preenche esse espaço com uma história intensa na vida dele, né? E qual que é a sua relação com a fé? Eu acho que a fé preenche para mim tudo que faz parte do mistério. Acho que a vida é toda feita de fé, tudo é um ato de fé. Acordar para vir aqui para a gente conversar é um ato de fé, fazer um filme é um ato de fé grande, né? Então eu sou uma pessoa que tem muita fé à espiritualidade, mas eu não consigo, eu não aderi a nenhuma religião. Eu não gosto dos ritos religiosos, das repetições, obrigações, mas eu sou uma pessoa muito aberta para a espiritualidade. Então nesse filme a gente toca no ponto da gospel, pentecostal, mas de uma maneira muito sensível, assim, de uma maneira, eu acho que sem julgar o meio evangélico. Como qualquer outro meio, é um meio que tem gente boa, gente ruim e gente mais ou menos. Como em tudo, no jornalismo, nas artes, nos esportes, em tudo, né? Então a gente tem também dentro da nossa sociedade um estigma com a comunidade evangélica, quase como o que são eles, né? O que eles fazem, o que eles pensam. Meu Deus, mas são muitos, e são pessoas muito parecidas conosco, na verdade, são pessoas comuns. E acho que atualmente no Brasil a gente tem essa incompreensão, assim, mas o que é esse universo evangélico? E a gente tenta, claro, com humor, com crítica, com algum deboche, às vezes a gente se propõe a mergulhar nesse universo, mas sem desrespeitar esse universo, entende? Esse mundo. Então tem uma coisa meio da gente dar uma olhada assim também, e tentar se envolver, a gente falar assim: agora eu entendo, talvez agora eu entenda por que essa religião cresce tanto, né, no Brasil e tudo mais. E tem coisas engraçadas, é claro, né? Tem um lado que é engraçado pra caramba. Então, assim, é uma jornada que tem um respeito pela espiritualidade, mas que não deixa de ser crítico ou mostrar o lado engraçado ou controverso da coisa. E você chegou a fazer laboratório para Viver um Pastor? Olha, fiz muito pessoal, foi um laboratório pessoal de ler a Bíblia mesmo, de observar o trabalho de alguns dos pastores, de conversar com alguns fiéis.
A gente convidou, inclusive, um pastor, o José Barbosa, para estar na equipe vendo o roteiro, vendo mais ou menos o que é congruente, o que não é, né? Aquilo, pô, isso aqui é besteira, não, isso aqui está certo. Então, para dar a gente um apoio, para a gente não falar de uma forma leviana sobre um tema importante, né? Mas é um tema que eu acompanho desde pequeno. Todo mundo liga a TV, vê um pastor falando, né? Aquela voz super aguda, não sei o quê. Então, é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, sabe? E não tinha tido a oportunidade ainda. Tivemos essa ideia em 2014, se eu não me engano, eu e o Cazé, Augusto Cazé, jantando. Eu tive essa ideia desse filme, que era um cara que virava pastor por acaso, e a gente, 8 anos depois, finalmente vai conseguir lançar aquela ideia que a gente teve num jantar. E o que atraiu você no filme, assim? O que você falou, vamos fazer, agora é a hora. O filme foi feito há algum tempinho atrás, antes da pandemia, 18, né? Mas o que te atraiu no projeto? Olha, primeiro eu queria fazer uma comédia que não fosse simplesmente para abrigar cenas de humor, né? Assim, fazer uma comédia para fazer graça. Não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, eu acho que eu tenho que fazer também. Mas eu queria fazer um filme com história, com início, meio e fim, com curva dramática, uma comédia que tivesse dramaticidade, que tivesse uma história rolando como pano de fundo. E acho que o Rio de Janeiro, o Brasil em geral, o Rio principalmente, é um cenário de muitas controvérsias, né? É um lugar muito maluco, de jogo do bicho, mundo pentecostal, milícia, polícia, banda podre, político, abraçando, carnaval, futebol, turismo, é uma coisa tão maluca que ele é um cenário realmente muito fortuito para a gente se entender um pouco, entender as nossas contradições. Então eu queria fazer um filme engraçado, que tivesse graça, claro, mas que não abrisse mão de contar uma história, que não abrisse mão de realmente contar uma história dramaturgicamente. Até o papel me exigiu um pouco mais de trabalho dramático também, e acho que essa é uma curva muito legal. Assim, eu acho que a comédia pode se estabelecer como um gênero mais largo, não somente como a gente vinha fazendo filmes de comédia mais televisivos, ou focados só nas gags de comédia. Eu acho que dá para fazer também comédia dramática. E me fala uma coisa, qual é o maior desafio em se fazer comédia? O maior desafio em se fazer comédia é você acertar o tom da piada, né? Você conseguir comunicar para o outro aquilo, fazer o outro rir, sem sublinhar demais. Eu acho que isso é o desafio. Eu acho que as pessoas às vezes se sentem incomodadas quando a comédia é muito sublinhada. Pô, mas o cara tá de palhaço, pulando, jogando uma torta na cara, escorregando, caindo no chão. Tá exagerado isso. Então as pessoas a comédia tem uma sintonia, você tem que ajeitar aquela sintonia para pegar direitinho. E tem piada que pega 2 pessoas, tem piada que pega todas, tem piada que pega uma só, tem piada que não pega ninguém. Então tem essa coisa do ajuste fino e saber também que não existe unanimidade, né? Tem piadas que são para algumas pessoas, outras para a maioria, outras para a minoria. E eu acho que a comédia tem que ser assim mesmo, bem diversificada, né? Eu acho que não existe um jeito de fazer comédia certo e um jeito errado. Existe o seu jeito de fazer, o jeito de quem está assistindo fazer. Então, não é uma ciência exata, é totalmente humana, subjetiva, relativa. Então não tem resposta certa. O negócio é a sintonia que você vai fazer. E nos últimos anos, com o politicamente correto, o humor mudou bastante, né? A gente vê que o tipo de humor mudou. Para você, como é lidar com isso e como fazer humor sem afetar ou agredir um grupo de pessoas? Isso é importante dizer o seguinte, o que eu vou falar aqui é a minha opinião, não é o que eu acho que os outros devam fazer, entende? Acho que cada um faz o que quer, mas eu tenho a minha opinião, certo? Acho que a comédia depende muito do senso do humorista, do bom senso de quem está fazendo a piada. A gente sempre fez piada no Brasil, tem uma tradição de fazer piada com gay, com português, gay, gordo. Todas as minorias, Por aí basicamente. vai, bastante, tem muito. E a gente aprendeu isso, a gente conviveu numa sociedade onde isso é normal. A gente convive numa sociedade onde o homem comer todo mundo é ótimo, a mulher dá para um é horrível. E a gente foi educado assim, não é nem pelos nossos pais, mas pelo nosso entorno inteiro. Então, hoje em dia, começam a se apresentar situações de algumas cobranças. Porra, isso é errado.
pô, isso aqui não pode fazer e tal. A gente que faz comédia quer fazer as pessoas rirem, não as pessoas sofrerem, né? Então, isso é a minha opinião. Tem gente que acha maneiro bater num grupo, sacanear um grupo, sacanear o aleijado, não sei o quê. Eu tento não fazer isso porque eu acho que eu estou tentando fazer as pessoas rirem e também tem um humor crítico meu onde eu tento criticar quem tem poder, não quem está embaixo. Eu acho que essa é por favor, a minha opinião. Não estou querendo doutrinar você a fazer a mesma coisa que eu. Então eu me preocupo em bater em quem tem o poder na mão e não quem está embaixo. Eu não vejo graça nisso. Eu acho engraçado sacanear o poderoso, o milionário, o presidente, o ministro. Não sacanear o mendigo, sei lá, entendeu? Assim, não acho que seja bom. E o Brasil tem essa cabeça um pouco elitista, assim, de sacanear quem está por baixo, de chutar o cachorro morto, né, e ser amigo do poder. Então eu procuro fazer uma comédia que quando ela tem um alvo, né, ela tem um alvo que tem poder na mão e não alguém que está embaixo. Mas isso é uma decisão minha, é algo que eu procuro fazer. Eu não acho exatamente que o politicamente correto é algo terrível, horroroso. É a gente aprendendo que existem outras pessoas que não tinham voz e agora têm. Se você quiser ignorar essa voz e fazer piadas antigas, faça. Se você quiser ouvir essa voz, ouça. Eu tento ouvir, procuro ouvir, não sei se ouço sempre. Mas é um movimento que eu procuro fazer. Eu procuro ouvir as vozes e não acho que seja nada grave também. Se a gente tiver a escuta aguçada, tudo bem, a gente pode errar e depois consertar e a coisa fica mais fácil. Acho que não precisa ser tão violenta essa relação. E é isso aí, querido, eu concordo. Queria que você mandasse um recado pessoal do Cinepop para assistir Nas Ondas da Fé nos cinemas em janeiro. Pessoal do Cinepop, que prazer estar com vocês aqui. Dia 12 de janeiro, tua cabeça está na frente. Ó. Eu vi que não estava dado. Dia 12 de janeiro, estamos no cinema com Nas Ondas da Fé, um filme que vai fazer você rir, mas também dramatizar um pouco, que é sobre uma situação muito brasileira, muito sobre a gente, sobre a nossa sociedade e que absolve a gente também das culpas que a gente sente no dia a dia. Afinal de contas, todos estamos aqui sobrevivendo, lutando, nos agarrando a qualquer coisa para dar sentido à nossa vida. Vejo vocês no cinema. Não percam. Nas Ondas da Fé. Existirá em toda raça e engrandecerá os Eclesiastes. Eclesiastes do caralho, que isso aí é Lulu Santo, cara. Breve nos cinemas.